Política, na Jovem Pan. Muito bem, temos uma matéria especial, mas antes a gente fala sobre política, vamos tentar o contato com o nosso Upiara Bosque, que é o nosso comentarista político, para saber se ele já está tudo ok. Upiara, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Upiara, vai iniciar uma disputa paralela ao governo do estado, também com cargo para um dos poderes institucionais. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, foi deflagrada sexta-feira mais uma eleição para desembargador de Santa Catarina. Uma eleição diferente, que ela determina que, a regra determina que 1/5 dos integrantes do Tribunal de Justiça não venham da carreira do magistrado, venham do chamado quinto constitucional, que é que essas vagas são de advogados ou de promotores do Ministério Público alternadamente. E essa vaga ela tem uma seleção muito inusitada. Ela no caso dos advogados, primeiro se inscrevem quantos advogados quiserem, aí o Conselho da OAB elege 12 que vão para uma eleição aberta entre todos os advogados, toda a categoria de advogados de Santa Catarina, para escolher uma lista de 6. Essa lista de 6 vai lá para o Tribunal de Justiça, que o pleno do tribunal, os futuros colegas desse desembargador eleito, vão escolher uma lista de 3 que termina com o governador escolhendo quem é o nome definido por nessa escolha, nessa eleição. O que vai ter de inusitado dessa vez? É a quarta vaga de advogado que o governador Carlos Moisés pode nomear no seu mandato. Ele que já escolheu o Marcos Probst ano passado, o Diogo Pizzica e também o Osmar Nunes Júnior em 2019. Mas o que tem de diferente disso aqui? Isso aqui vai se correr todo paralelo à campanha eleitoral, porque o prazo de inscrição dos advogados para essa disputa termina dia 5 de outubro, 3 dias depois do primeiro turno. E a partir daí que vai se formar essas seleções todas que eu falei. Prazo geralmente que dura 3 meses. Aí pode acontecer um inusitado. Moisés, reeleito ou não, ter que escolher o novo desembargador. Mas como é que fica se ele perder a eleição? Os outros candidatos vão querer palpitar? O Moisés, como é que ficam as pressões? Como é que ficam os acordos? Tem nomes sendo ventilados na disputa que tem ligações com partidos políticos. Vai ser uma disputa bem interessante, bem inusitada, e vamos ver se vai ficar para o Moisés fazer mais uma escolha de desembargador em Santa Catarina. Upiara, amanhã, a partir de amanhã, o Jornal da Manhã vai começar às 7h25, 7h30, em razão do início da propaganda eleitoral obrigatória, gratuita no rádio e na TV, em todo o pleito é assim. E aí, meu amigo, o que esperar? O que o eleitor pode esperar a partir de amanhã, com esse horário reservado ao período eleitoral, hein? Olha, a gente vai ver a campanha com mais clareza, né? A gente está com ela já forte nas redes sociais, alguma coisa de rua, mas quando ela invade a televisão, quando ela mexe com o horário das pessoas, muda o horário da novela, muda o horário do nosso Jornal da Manhã, é que as pessoas começam a sentir verdadeiramente a eleição na rua, e os candidatos começam a se apresentar. A gente já teve alguns briefings do que pode acontecer já nessa semana. Por exemplo, vazou ontem um vídeo do Carlos Moisés atirando com uma arma Glock, porque ele quer enfatizar que no governo dele as polícias em Santa Catarina receberam armamentos mais qualificados, as armas Glock e Beretta, em vez do tradicional armamento nacional, que é muito criticado por alguns setores, especialmente ligados ao bolsonarismo. Então vem uma tentativa de atrelamento por símbolos muito interessante, já que o bolsonarismo está bem afastado de Moisés. Por outro lado, também antecipou um vídeo eleitoral, o Jorginho Melo da dona Ivete da Silveira, que assumindo agora a vaga de senadora e declarando o voto nele, apesar do MDB ter o vice, inclusive de Joinville, o dele, na chapa de Moisés. Lembrando que se o Jorginho Melo for eleito, a Ivete vira senadora titular em Brasília em 4 anos. E alguns não vazaram, mas a gente tem uma ideia, né? O Décio Lima, do PT, vai atrelar ao máximo a campanha dele com a de Lula, a eleição paralela que ele faz, tentar trazer o voto
do ex-presidente Lula para ele. A pesquisa do IPEC coloca o Lula na faixa de 25% contra 50% de Bolsonaro. O Décio Lima aparece com 6%. Se ele conseguir encaixar uma relação entre os 13, ele pode beliscar uma vaga no segundo turno. Ele depende disso. Então vai ser uma campanha muito focada na nacionalização da eleição. Para o PT isso nunca funcionou. O PT já tentou isso em todas as campanhas eleitorais que fez em Santa Catarina, especialmente quando o PT estava no melhor momento, ocupando o governo federal, e nunca funcionou. Vamos ver se dessa vez vai funcionar. E o Jean Loureiro, que tem o maior tempo de propaganda eleitoral, vai ter que apostar tudo nesses primeiros dias do horário eleitoral, porque ele com 8% na largada segundo o IPEC, ele precisa muito estadualizar, precisa muito melhorar esses índices, sob pena de ver a campanha não deslanchando. E aí, quando a campanha não deslancha, os aliados começam a ir embora, começam a procurar outras alternativas ou ficam em casa mesmo. Então, ele, para manter a tropa unida, ele vai ter que melhorar bastante os índices logo no começo. Então, vamos esperar uma campanha, o Jean Loureiro avançando com tudo nesses primeiros dias de horário eleitoral. E é mais um momento, né, para o eleitor aproveitar para avaliar o seu candidato, fazer a escolha com consciência, que é o que a gente precisa no momento. O Piara, obrigado. Vamos ver se eles mostram o que eles têm a dizer. Por enquanto está muito pouco. Pois é, vamos esperar. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Piara.